Salve Maria! Hoje nós vamos ter uma reflexão a respeito das formas de culto na Igreja Católica, o culto à Virgem Maria e a nota do cardeal Tuti Fernandes a respeito da corredenção e mediação de Nossa Senhora. A reflexão sobre a forma de culto à Virgem Maria está sempre vinculada ao próprio Cristo e à comunhão de participação da vida, isto é, dos mistérios e da missão do Filho de Deus. A Virgem Maria, mais do que todos os seres humanos, santos e anjos do céu, participa de uma união profunda da vida e da missão de Cristo, e é por isso que a Igreja, desde tempos antigos, conserva uma devoção e culto particular a ela. A Igreja, desde a antiguidade, além dos santos anjos, já cultuava os santos mártires, virgens e confessores, homens e mulheres que viveram uma vida de santidade, uma vida dedicada ao Senhor e à salvação das almas, e lutaram heroicamente para permanecer no caminho da salvação. Esse culto era uma forma muito espontânea e devocional que, no senso de fé popular, não existiam erros ou ambiguidade, pois na consciência daqueles que viviam a verdadeira fé, por crerem no Deus uno e trino, entendiam que a Deus é dado um culto particular, pois só Ele é o Criador e o seu culto não pode ser igualado ao da criatura. Para o povo antigo, isso não era um problema, pois para aqueles que viviam a verdadeira fé pelo sensus fidei, sem precisar de muitas reflexões, era clara a diferença de culto entre Deus e os santos. Assim, se trouxe para a reflexão teológica e pastoral os termos latria, hiperdulia e dulia. O termo latria significa adoração, culto dado somente a Deus. A hiperdulia significa veneração elevada ou acima das outras, que é dado à Virgem Maria, e o culto de dulia, que significa veneração. Assim, para formar melhor a consciência do povo de Deus e a conduzi-lo à prática da verdadeira fé, a Igreja vai nos proporcionar a reflexão sobre esta hierarquia de valores. Portanto, o culto à Virgem Maria deve ser de hiperdulia, uma veneração especial que o diferencia da adoração, latria, que devemos somente a Deus, e da veneração, dulia, que devemos aos santos. Este culto deve ser cristocêntrico, tendo sempre como fim último a glorificação de Deus e o aproximar-se de Jesus Cristo. A devoção mariana envolve a honra, gratidão e imitação das suas virtudes e do seu exemplo, além de reconhecer seu papel único como Mãe de Deus e intercessora da salvação. Os princípios do culto à Virgem Maria. Ela tem um princípio cristocêntrico. A devoção à Virgem Maria deve ter como objetivo final a glorificação de Jesus Cristo. Ela é um meio para se chegar a Ele e não um fim em si mesma. Todo católico sabe disso. Hiperdulia é um tipo de veneração reservado apenas à Virgem Maria, que a coloca acima dos outros santos, mas sem jamais alcançar a adoração que é devida somente a Deus. Imitação das virtudes. A devoção deve levar os fiéis a imitarem as virtudes da Virgem Maria, como a sua fé, humildade e obediência à vontade de Deus. Reconhecimento do seu papel na salvação. Maria é venerada por ser a mãe de Jesus e por ter cooperado livremente com a obra da salvação da humanidade. E tem uma base bíblica e eclesial. A fé e o culto à Virgem Maria têm fundamentação nas Sagradas Escrituras e na tradição da Igreja Católica, que a reconhecem como a Mãe de Deus e um modelo para os cristãos. São Luís Maria Grignon de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, no número 14, diz: com toda a Igreja, confesso que a Virgem Maria, não sendo mais que uma simples criatura, saída das mãos do Altíssimo,
é menor que um átomo, ou antes, não é nada em comparação com a sua majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem para o cumprimento dos seus desígnios e para a manifestação da sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Digo, entretanto, ele continua no número 15, que supostas as coisas como são, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus imutável em sua conduta e em seus sentimentos. Ainda no número 22 do mesmo tratado, São Luís diz: a conduta das três pessoas da Santíssima Trindade na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo é a mesma de todos os dias, de um modo visível na Igreja, e esse procedimento há de perdurar até a consumação dos séculos, na última vinda de Cristo. E no número 23, Deus ajuntou todas as águas e denominou-as mar, reuniu todas as graças e chamou-as Maria. No número 24 ele diz: Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis. Fê-la tesoureira de tudo o que seu pai lhe deu em herança. É por ela que ele aplica seus méritos aos membros do corpo místico, que comunica suas virtudes e distribui suas graças. É ela o canal misterioso, o aqueduto, pelo qual passam abundante e docemente suas misericórdias. Deus Espírito Santo comunicou à Virgem Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispensadora de tudo o que ele possui. Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças a quem quer, quanto quer, como quer e quando quer, e dom nenhum é concedido aos homens que não passe por suas mãos virginais. Tal é a vontade de Deus que tudo tenhamos por Maria, e assim será enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que em toda a vida quis ser pobre, humilde e escondida até o nada. Eis a opinião da Igreja e dos Santos Padres. Na perspectiva eclesiológica, a Virgem Maria está num lugar privilegiado do corpo místico de Cristo, pois todos os seguidores de Jesus são membros deste corpo místico. Sendo assim, aquela que está mais próxima de Cristo é a Virgem Maria. Por isso que os antigos designavam a Virgem Maria com o título de Torre de Davi e Torre de Marfim. E essas imagens mariológicas remetem-se ao pescoço do corpo místico, aquela que une a cabeça, que é Cristo, ao resto dos membros do corpo místico. Isso dá uma ideia de que Maria está num grau hierárquico mais elevado. Assim, na ordem da graça, Maria está mais elevada do que qualquer outra criatura, pois nela se conserva a plenitude da natureza humana e da participação da vida de Deus, pois ela, em Cristo, possui uma relação íntima com a Trindade. Por isso também pode-se dizer que a Virgem Maria é a primeira que se consagrou, que acreditou, que anunciou, que adentrou ao discipulado e a primeira que correspondeu ao chamado de Deus. Pela Virgem Maria, o Filho de Deus veio ao mundo para salvar a humanidade, e assim é necessário ter uma reverência especial para com ela. Outro aspecto importante é que na ordem da graça, Maria Santíssima é a única que pôde participar de forma profunda da vida e da missão de Cristo, coisa que os santos não puderam participar no grau de profundidade da Santíssima Virgem. O culto de hiperdulia dado à Virgem Maria muito mais exalta a obra que o próprio Deus realizou nela, unida à sua correspondência e à sua participação na obra de salvação, do que mostrá-la como uma supermulher ou um ser diferente de todos. Maria é toda humana e toda de Deus. Ela é toda humana no sentido mais pleno da palavra, isto é, ela é e está somente e tudo aquilo que Deus criou, toda humana e sem pecado. Ela é toda de Deus, porque em tudo Maria Santíssima está toda inclinada a Deus,
Por isso que ela mesma diz: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria Santíssima é aquela que está toda dedicada a Deus, por inteiro, de corpo, alma e espírito. O outro aspecto do culto de hiperdulia é a gratidão, pois nenhum ser humano nesta terra ou no céu e nenhum anjo foi escolhido para trazer o Salvador a esta terra. Por isso que é necessário, não só por justiça, mas também por gratidão, prestar um culto diferenciado à Virgem Maria. E isto não a exalta, mas sim o próprio Deus que realizou grandes coisas em sua humilde escrava. Portanto, é preciso, por justiça e gratidão, dar à Virgem Maria um culto particular, pois só ela foi preservada do pecado. Só ela é a mãe que trouxe o próprio Deus em seu ventre. Só ela é virgem perpétua e só ela recebeu o privilégio de estar de corpo e alma no céu junto de Deus. Só ela participou de todos os mistérios da vida de Cristo, tanto em plenitude quanto em profundidade. Desta forma, o culto à Virgem Maria é uma exaltação do próprio Deus que realizou pelo seu próprio poder e força esta obra-prima que é mãe de seu filho. Assim, Maria Santíssima, como ninguém, é o exemplo humano mais próximo de Deus, que nos é dado pelo próprio Filho de Deus na cruz. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. Maria Santíssima é entregue pelo próprio Cristo a cada cristão como mãe, para que cada cristão pudesse se assemelhar mais ainda a ele, tendo Maria como mãe nesta terra. A devoção e reverência à Virgem Maria precisa necessariamente ser diferente à dos santos e anjos. E isto não é por um simples devocionismo, mas por pura justiça e gratidão, pois ela é o reflexo da perfeição da criação de Deus, refletindo a verdade da natureza humana, a bondade e beleza da obra feita pelas mãos do próprio Deus. Os títulos de corredentora e medianeira de todas as graças para a Virgem Maria são usados por alguns teólogos e fiéis para expressar a cooperação especialíssima da Virgem Maria na obra da salvação. Embora a Igreja Católica, em seu magistério oficial recente, evite o uso formal desses termos para prevenir equívocos teológicos, mas não os proíbe. O título de corredentora, ou, mais precisamente, cooperadora na redenção, surgiu no século XV como abreviação de Mãe do Redentor. A teologia explica que a Virgem Maria cooperou na redenção porque deu o seu sim, o fiat na anunciação. Maria consentiu em ser a mãe de Jesus, aquele que traria a graça e a salvação ao mundo. Ela participou intimamente dos sofrimentos de Cristo durante sua paixão e morte na cruz, oferecendo seu próprio sofrimento em união com o de seu filho, como simbolizado pelas 7 dores da Virgem Maria. Esta cooperação é sempre entendida como subordinada e dependente dos méritos de Cristo, que é o único e universal Redentor. O título não implica que a redenção de Jesus fosse insuficiente, mas sim que Maria Santíssima, por graça divina, teve um papel único e ativo no plano de salvação de Deus. Em resumo, o que Cristo em toda a sua vida sofreu no corpo, Maria sofreu na alma. O título de medianeira de todas as graças baseia-se na crença de que, tendo participado na obtenção da vitória, a redenção, é lógico que Maria Santíssima também concorra para a distribuição dos frutos da mesma. Isso significa que Maria, como mãe espiritual dos fiéis, intercede continuamente por nós junto a seu Filho Jesus, rogando por todas as graças de que necessitamos. Ela é um canal de graça. A graça veio ao mundo através de uma porta, Maria, que gerou Jesus, a fonte de toda a graça. Por isso entende-se que, de alguma forma, todas as graças chegam até nós por sua mediação. Sem diminuir a mediação direta de Jesus Cristo, a mediação de Maria Santíssima é vista como um dom de Deus
que glorifica o poder de Cristo, atuando como um canal pelo qual o amor e as bênçãos divinas fluem para a humanidade. Embora a devoção popular e alguns teólogos usem esses títulos, a Igreja Católica, recentemente, por meio do Dicastério para a Doutrina da Fé, coordenado pelo cardeal Tucci Fernandes e com a aprovação do Papa, emitiu recentemente notas doutrinais que orientam evitar seu uso formal. O motivo é que o significado preciso dos títulos pode não ser claro para todos os fiéis e pode gerar confusão, como se a Virgem Maria fosse uma salvadora independente ou se a mediação de Cristo fosse insuficiente. Claro que entre os católicos apostólicos romanos isso não acontece. Na verdade, essa nota foi mais ecumênica, mais para os protestantes do que os verdadeiros católicos. A Igreja prefere usar expressões como mãe do povo fiel e cooperadora na obra da salvação, que são teologicamente, segundo ele, mais precisas e evitam ambiguidades. Quem é o cardeal Tucci Fernandes? Cardeal Vítor Manuel Fernandes tem sido alvo de controvérsias por suas visões e escritos, incluindo um livro de 1998 sobre sexualidade que foi criticado por alguns como pornoteologia e pela Declaração Fiducia Supplicans sobre bênçãos a casais homossexuais. Sua nomeação como chefe do Dicastério para a Doutrina da Fé gerou debates. Desde a sua nomeação, Fernandes tem sido alvo de fortes críticas por parte de setores conservadores da Igreja, que o acusam de promover o relativismo, o ecumenismo ou de desviar-se da doutrina ortodoxa. A sua liderança no dicastério resultou em documentos que geraram discussões acaloradas e oposição pública de alguns bispos e cardeais ao redor do mundo. Em resumo, a nota sobre a Virgem Maria, segundo ele, busca, através da clarificação doutrinal e da ênfase na unicidade de Cristo como Salvador, avançar no caminho do ecumenismo. Ou seja, a nota, na verdade, veio mais para alegrar os protestantes do que para os católicos, porque para os católicos não mudou nada. Mais uma vez esclarecemos, o termo corredentora não significa que a Virgem Maria é igual a Cristo na obra da redenção, mas que cooperou subordinadamente à ação redentora do Filho. O prefixo co, do latim cum, indica com e não igual. Cristo é o único Redentor. Maria Santíssima participa instrumentalmente dessa obra. Em 1904, São Pio X disse: de fato, ninguém pode negar que Maria sofreu com o Filho e, de certo modo, redimiu o gênero humano. O preconceito contra o título surge de três tendências: cristocentrismo mal compreendido. Teme-se que a exaltação mariana diminua a glória de Cristo, esquecendo que a verdadeira Mariologia exalta Cristo ao mostrar a perfeição de sua obra na Mãe. Influência protestante e ecumênica busca eliminar expressões exclusivas da tradição católica para favorecer o diálogo interreligioso. O resultado é um reducionismo mariológico, onde Maria é vista apenas como discípula, não como associada ao Redentor. Consequência doutrinal. Negar a corredenção implica enfraquecer a doutrina da mediação universal de Maria e o vínculo esponsal entre ela e o Espírito Santo, empobrecendo a visão da redenção como obra da graça que envolve a liberdade humana. O preconceito, portanto, não é apenas devocional, mas dogmaticamente perigoso, pois obscurece a dimensão encarnacional e participativa da salvação. A devoção à corredentora leva o fiel a unir seu próprio sofrimento à cruz de Cristo, à maneira de Maria, reconhecendo que a redenção continua a aplicar-se por meio da participação dos membros do corpo místico. São Paulo disse: completo em minha carne o que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Maria Santíssima é o modelo perfeito dessa cooperação, e negar-lhe esse papel é rejeitar o paradigma da santidade cooperante.
A seguir, um trecho da homilia do Padre Paulo Ricardo, no dia 9 de novembro, dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão, que ele falou a respeito da dedicação e também a respeito do novo documento. Na descrição do vídeo tem o link para o canal do Padre Paulo Ricardo e também o link para essa homilia na íntegra. Salve Maria! É importante nós entendermos que existem coisas que são definidas e definitivas. A igreja não vai voltar atrás dizendo que Nossa Senhora não subiu aos céus. Até mesmo a recente declaração, na verdade foi uma nota doutrinal do Dicastério para a Doutrina da Fé, que falou dos títulos de Nossa Senhora como corredentora e medianeira de todas as graças. Aquilo não foi uma declaração e uma definição da igreja. Se vocês forem ler bem a nota diz o seguinte: não, o que as pessoas dizem quando dizem que Nossa Senhora é medianeira e corredentora é correto. Só que são dois termos que principalmente entre os protestantes, cria confusão, e por ecumenismo deveríamos evitar esses títulos. Isso é uma opinião teológica que foi dada pela doutrina da fé. Não é uma definição. Você pode continuar discordando. O próprio documento coloca isso muito claramente. É uma questão, é um juízo prudencial. Mas aí nós podemos sentar e discutir. Mas escuta, a Congregação da Doutrina da Fé, ela foi instituída pelo Papa para dar juízos prudenciais e pastorais ou para esclarecer onde é que está a fé? Essa é a discussão que está na internet, nos jornais, no mundo, nas academias teológicas. As pessoas estão dialogando civilizadamente, espero, né, como filhos da igreja, dizendo, mas será que isso foi prudencial? Foi uma coisa prudente fazer essa declaração? Ecumenicamente, claro, os evangélicos protestantes estão muito contentes. Tá, mas você deixa de usar a palavra dizendo que o conteúdo continua válido. Então, se o conteúdo continua válido, que palavra nós vamos usar para dizer? E você acha que a palavra é inoportuna? Nós precisamos achar, então, outra palavra? O que é que nós podemos dizer? Que diga melhor, que descreva melhor a participação de Nossa Senhora na redenção, não é? Na distribuição das graças. Que palavras podemos usar? Pronto. Isso daí, gente, é totalmente, tranquilamente dialogável dentro da igreja, porque não foi uma definição. Uma definição é uma declaração ex cátedra que diz, ó, até aqui foi, daqui para frente não. Coisas que são definidas, as pessoas discutem, e coisas que são discutíveis, as pessoas atestam como se fosse, não, agora não pode mais usar. Mas foi um conselho prudencial, um conselho pastoral. Conselho você pode seguir ou não seguir. E enfim, São Luís Maria Grignon de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, no número 51 diz: estas últimas e cruéis perseguições do demônio aumentarão dia a dia até vir o reino do Anticristo. É principalmente a estas que se deve aplicar a primeira e célebre predição e maldição de Deus, proferida no paraíso terrestre contra a serpente. Vem a propósito explicá-la aqui para a glória da Santíssima Virgem, salvação dos seus filhos e confusão do demônio. Porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Deus nunca estabeleceu e formou senão uma única inimizade, mas esta irreconciliável, devendo durar e mesmo aumentar até o fim. É a inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e satélites de Lúcifer. Eu sou descendente da Santíssima Virgem, e você?